Queridos, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Quem for achando, pode colocar em pé. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o versículo 11. Glórias a Deus. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores, porque através deles nós chegamos mais perto, elevamos o nosso espírito até a Ti. E nesse momento, com o nosso espírito mais elevado até a Ti, Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, nos moldar, nos dirigir, nos ensinar a sermos, Senhor, mais parecido com o que Tu queres de nós, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, o aprendizado é algo que está conosco, que vai conosco por toda a nossa vida. Quando crianças, nós estamos na fase da vida em que é puro aprendizado. A criança, para ela, tudo é aprender. Tudo é aprendizado. Mas, mesmo quando adultos, também aprendemos muito. Ou pelo menos deveríamos aprender muito. Embora, em alguns casos, nós nos fechemos para aprender. Há pessoas que dizem assim: bom, eu sou assim, nasci assim, vou sempre ser assim. Ou estão fechadas em um conceito. Aprenderam algo e falam assim: bom, eu aprendi dessa forma, é assim que vai ser, é assim que eu vou agir. Não questionam se este aprendizado é correto, ou o que aprenderam é correto, e se é correto, se pode ser aperfeiçoado, se pode ser melhorado. Nós deveríamos ter essa disposição
Sempre. Sempre pensarmos se aquilo que temos como verdade, se aquilo que nós acreditamos, se aquilo que nós fazemos, pode ser melhorado, pode ser aprimorado, pode ser moldado, inclusive, pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Quando nós nos fechamos ao aprendizado, quando nós nos fechamos a aprender, nós nos prejudicamos a nós mesmos. Por quê? Porque Deus colocou essa característica em nós. O próprio Deus colocou essa característica em nós de querermos sempre aprender. Há estudos que nós usamos, que chegaram à conclusão que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade do nosso cérebro. Já pensou nisso? A pessoa mais inteligente do mundo, ela não chega a usar 10% da capacidade do seu cérebro. Isso é sensacional. Isso é a prova que Deus colocou em nós essa capacidade de aprender. Eu lembro que quando eu era mais novo, logo no começo de casado, eu lembro que a gente comprou um computador. Eu estava lembrando desse computador hoje. O celular mais furreco que tiver aí tem mais memória do que aquele computador lá de 1997, quando eu comprei. Windows 95, a revolução da história, né? Hoje o celular mais fraquinho tem mais memória que aquele computador. E coisas que se fazia com, gigabytes, hoje é terabytes, nem sei quanto que é o nome depois do terabytes, e por aí vai, né? É como se Deus tivesse feito no nosso cérebro, que nosso cérebro não precisa de upload, não precisa de atualização. Nosso cérebro ele já nasceu pronto para aprender e aprender e aprender e aprender. E essa memória nunca vai estar cheia. Ela tem uma capacidade de aprendizado absurda. Deus colocou isso em nós. Deus colocou isso em nós. Portanto, é saudável que eu e você estejamos sempre dispostos a aprendermos, sempre dispostos a crescer, sempre dispostos a evoluir nesta caminhada. Existem algumas formas de aprender. Eu queria citar duas. Existe uma forma de aprender que é através de um mestre, através de um professor, através de alguém que nos ensine. Isso é o discípulo, é se tornar discípulo de alguém. Você aprende com o seu mestre, então você é um discípulo. E existe outras formas de aprender, mas eu queria focar em outra, só para a gente ficar em duas, que é o autodidata. Aquele que vai atrás do conhecimento, aquele que busca o conhecimento, aquele que aprende observando, lendo, observando o outro, observando a conduta, observando a vida. Esse nós podemos chamar de um autodidata. Paulo, ele foi as duas coisas. A Bíblia declara que ele aprendeu com os maiores mestres de Israel, com Gamaliel, que era um homem muito capacitado para ensinar na lei judaica, e Paulo aprendeu com este homem. E certamente com outros homens muito sábios de seu tempo. Ele foi, então, um discípulo. Ele foi um discípulo de alguém. Mesmo quando veio para o cristianismo, ele também foi um discípulo. Ele aprendeu, ficou anos aprendendo. Mas nesse texto aqui, queridos, que nós acabamos de ler, quando Paulo fala a palavra aprendi duas vezes, este aprendizado que ele está colocando aqui não é um aprendizado de uma escola. Não é um aprendizado onde ele segue o mestre. Mas é um aprendizado quase que um autodidata.
um autodidata na observação da vida. Aprendeu com as circunstâncias da vida. Aprendeu com as coisas boas da vida, com as coisas ruins da vida. Aprendeu muitas lições importantes. Observando, sendo o seu próprio mestre na arte de observar a vida. Essa é a ideia que Paulo quer passar para os filipenses. Eu aprendi. E o que foi que Paulo aprendeu, irmãos? Nós começamos a ler do versículo 11, mas no versículo 10, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. A primeira coisa que Paulo aprende nessa questão de observar a vida, de observar a sua caminhada, ele já está numa idade já bem madura neste momento da sua vida. E Paulo, ele alegra-se no Senhor. Por quê? Porque ele consegue enxergar Deus agindo através do outro. Ele consegue enxergar Deus agindo através da igreja. Então ele se alegra. Ele enxerga que Deus está agindo para o auxiliar. Deus está dando graça nesse momento tão difícil de sua vida, onde ele está preso por ter pregado o evangelho. E como nós falamos já, estamos na carta de Filipenses já mais de 2 meses. E na primeira pregação eu falei aqui que Paulo estava preso. E essa prisão, ele era preso numa residência, ele tinha que pagar o aluguel, e ele tinha que pagar, inclusive, a guarda que estava cuidando para que ele ficasse preso. Então era algo realmente muito difícil. Você sem trabalhar, e ainda ter que pagar o lugar que você está preso, e pagar o governo pelos guardas que ele manda para te olhar. Se a nossa prisão fosse assim, né, irmãos? Pois é, e ele estava numa dificuldade terrível, imagine você. O Paulo, provavelmente, ele não tinha dinheiro para se alimentar. Mas aí a igreja de Filipos manda a ele donativos. E ele recebe esses donativos, e ele enxerga Deus guardando e cuidando dele através da igreja. Ele agradece pela ajuda que recebeu. Queridos, uma das coisas que nós podemos aprender, assim como Paulo aprender, é que Deus cuida de nós, não só diretamente, mas Deus cuida de nós através de nós. Aleluia. Deus cuida de mim através de vocês, e Deus cuida de vocês através de mim. Deus está presente, aleluia. Isso é fundamental, ter esse sentimento de gratidão. Ter esse sentimento, não mais que um sentimento, um movimento de ação de graça. Porque Deus está cuidando de nós, aleluia. Mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas tribulações, às nossas angústias, Deus está cuidando de nós. E Ele usa o corpo para cuidar de nós, aleluia. E é essa a observação que Paulo fala. Eu aprendi, Deus cuida, aleluia. Deus cuida. Às vezes Deus cuida não da maneira que você acha que Ele deveria cuidar, mas Ele cuida da maneira que Ele cuida. Aleluia. E depois de dar essa introdução sobre a gratidão, de enxergar que Deus está ali através daqueles donativos,
Deus está aliviando o seu sofrimento, Deus está aliviando a sua dor através dos irmãos, através da igreja. Ele fala assim, olha, não que eu estivesse, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. E aí ele vai falar outra coisa que ele aprendeu. Glória a Deus. Porque Paulo fala que ele aprendeu a estar bem em qualquer situação. Ah, irmãos, que segredo maravilhoso é esse. E ele vai falar que ele aprendeu a estar bem na necessidade ou na fartura. Que ele aprendeu a estar bem mesmo na necessidade. Mesmo naquela situação tão difícil, mesmo antes dos donativos chegarem, ele estava bem, ele estava em paz. Porque ele aprendeu que algo há maior do que isso. Aleluia. Tem algo maior do que a aflição presente, tem algo maior do que a tribulação presente, tem algo maior. Irmãos, pensa bem, necessidade, passar necessidade, é ter menos do que é suficiente. Ter necessidade é ter menos do que nós precisamos. Ter necessidade é ter menos do que nós precisamos. E ter fartura é ter mais do que nós precisamos. E Paulo está falando, olha, eu já aprendi nessa caminhada a estar contente em qualquer situação, a estar satisfeito em qualquer situação, na necessidade e na fartura. Eu aprendi isso. Fisicamente, naquele momento, irmãos, Paulo tinha menos do que ele precisava. Ele precisava de dinheiro para pagar o aluguel da casa, ele precisava de dinheiro para pagar os policiais, os guardas, ele precisava de dinheiro para se alimentar, e talvez ele não tivesse nada disso. Mas o que ele está falando é que apesar de toda essa circunstância terrível que ele estava passando, a alegria do Senhor estava com ele. Que coisa linda isso. Olha, eles podem me prender, eles podem até me executar por falta de pagamento. Mas uma coisa eles não podem fazer. O meu Senhor é meu. Aleluia. E eu sou dele. Isso eles não podem tirar de mim. Isso é motivo mais do que suficiente para minha alma se engrandecer, se alegrar, jubilar na presença de Deus. Como Paulo fazia isso? Paulo ele tinha uma vida espiritual extremamente madura. Ele vai falar assim, olha, no versículo 13, ele vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso naquele que me fortalece está ligado ao versículo 12, porque ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, mas eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por essa situação difícil, porque Deus me fortalece para que eu passe por ela. Que coisa gloriosa, irmãos. O segredo que Paulo aprendeu, observando a sua longa caminhada de vida, é que a vida é assim mesmo. Uma hora você tem fartura, uma hora você não tem. Uma hora você está bem, outra hora você não está. E nós adoramos agora há pouco. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. As circunstâncias aqui eram terríveis. Terríveis. Mas Paulo olha para o Deus dele e fala, eu te adoro porque não importam as circunstâncias. Aleluia.
Aleluia. Paulo tinha uma vida extremamente madura. E ele conseguia superar essas dificuldades por causa da sua vida espiritual. Quando as necessidades básicas não estão atendidas, quando tudo parece estar caindo, onde nós podemos encontrar força para sorrir? Onde nós podemos encontrar forças para dizer, eu me alegro no Senhor? No Espírito Santo que está derramado sobre nós, aleluia. É como se Paulo estivesse conectado tão profundamente com o Espírito de Deus, que aquela circunstância que ali estava, deixou de ser uma necessidade. A necessidade não é mais necessidade, porque eu tenho aquele que está acima da minha necessidade. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Mas mesmo assim, ele fala no versículo 14, vocês fizeram bem em me ajudar. Fizeram bem. Mesmo que eu esteja nessa necessidade, e Deus tem me dado força, vocês fizeram bem em aliviar o meu sofrimento físico. Aleluia. Porque uma coisa é você ter uma capacidade de passar por uma tribulação. Outra coisa é você estender a mão e poder ajudar aquele que está passando pela necessidade. Porque o irmão fulano tem uma capacidade espiritual muito grande e está passando por essa necessidade. Deus abençoe que ele continue com esta força e passe por essa luta. Não, Deus está com ele, mas Deus quer que você vá lá e ajude e dá a mão e vamos junto e vamos passar por isso nós aqui. Deus vai dar força e você vai ser a mão de Deus naquela tribulação. É isso que ele está falando para a igreja. Apesar de eu ter essa capacidade, graças a Deus, porque Ele me fortalece, fizeram bem em vir me acudir. E agora eu posso dizer que tanto espiritualmente quanto fisicamente, não me falta mais nada, aleluia, porque eu recebi os donativos e agora eu digo para vocês, é mais do que suficiente. Isso chama, sabe o que, irmãos? Satisfação. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são insatisfeitas. Talvez, se chegasse ali, para alguns de nós, falar, puxa, mas só dá para 2 meses? Não podia mandar alguma coisa para 3 ou 4? Sempre há essa insatisfação, mas sabe por que Paulo é satisfeito? Porque ele tem algo acima que o satisfaz, que é essa vida de estar contente, não importa a circunstância. E aí quando a graça de Deus chega através do outro, a satisfação já está na tua alma. E aí você só vai glorificar e alegrar-se diante de Deus por aquilo que Deus fez a mais do que você realmente precisava. E aí ele vai falar e fechar no versículo 18, da seguinte forma: recebi tudo, o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de amor, de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aí ele vai falar para os irmãos: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha só que bonito isso daqui. Aqui nós temos que refletir um pouco sobre o que é necessidade. Paulo vai falar assim, olha, o meu Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Embora ele tivesse passado por essa situação, onde as necessidades básicas dele não estavam atendidas, mas ele ora e deseja e tem a certeza de que Deus vai suprir todas as necessidades daqueles irmãos ali de Filipos. E aqui nós temos que fazer uma reflexão, irmãos, do que é necessidade. O que é desejo, o que é necessidade. Há uma diferença muito grande em o que é desejo e o que é necessidade.
Nós vivemos num mundo onde o mercado capitalista, ele pega as pessoas pelos desejos. O desejo, ele não é necessariamente ruim, mas ele pode se transformar em algo ruim. O desejo pode ser transformado em cobiça, em inveja, em outras coisas. E o mercado capitalista sabe muito bem disso. Às vezes eu fico olhando, observando, quando há um novo lançamento de algum aparelho de tecnologia, e as pessoas fazem fila, muitas vezes, na loja daquela que vai vender aquele aparelho, fila de dias. Por quê? Porque já estão insatisfeitos com o seu aparelho atual e precisam da última novidade do mercado. O desejo faz isso. O desejo mal conduzido, ele faz isso. Faz algo ser transformado em doença, em cobiça, em insatisfação. Faz você querer e achar que aquilo que não é necessidade se torne uma necessidade. E a necessidade não. A necessidade é algo legítimo. Todos nós temos necessidade de amar e ser amados. Todos nós temos necessidade de comer, de vestir, de ter um teto. Todos nós temos a necessidade de se alimentar, de sermos abrigados. Todos nós temos a necessidade de adorar a Deus. Isso é necessidade. O que Paulo está falando é que Deus vai suprir as necessidades. E você tem que fazer uma autoanálise na tua vida, você tem que fazer uma análise sincera. Será que tudo que eu tenho pensado, ido atrás, são necessidades minhas ou são desejos que estão sendo transformados em necessidades? E eu estou transformando um desejo em algo que é fundamental e estou esquecendo do fundamental em detrimento por causa do desejo. Porque Deus vai suprir as tuas necessidades, não os teus desejos. Eu lembro de uma vez ter ouvido uma mulher falando, uma bispa fulana aí falando, de que, falando para a igreja assim, sonhe. E Deus vai te dar o seu sonho. E ela começava a falar, Deus vai te dar o seu sonho, e o sonho sempre era algo fútil, banal. O Deus da palavra, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você enxergar e aprender como o apóstolo Paulo. Ele quer fazer você enxergar que a vida tem dificuldades. Ele quer fazer você perceber que a vida não é o paraíso, que a terra ainda não é o paraíso, que nela você terá dificuldades. Deus quer fazer você aprender que Ele está presente inclusive nas tuas dificuldades. Ele quer fazer você aprender que Ele trabalha em meio às dificuldades e não para retirar as dificuldades. É isso que Ele quer fazer você aprender. É isso que Paulo aprendeu. Imagina, irmãos, eu vou te falar, eu acho que nunca existiu um homem mortal tão maduro espiritualmente quanto o apóstolo Paulo. Eu não consigo ver outra pessoa. E se essa pessoa tão ligada com Deus esteve à mercê das circunstâncias da vida, das dificuldades da vida, isso é para eu e você aprender que também nós vamos passar pelas mesmas dificuldades, ou outras dificuldades, mas vamos passar. Mas o que a Bíblia quer dizer para você é o seguinte, e Jesus falou, olha, observem os pássaros,
eles não ficam preocupados com o dia de amanhã, porque o Pai os alimenta. Olhem as flores do campo e veja como elas são belas. Sabe quem fez isso? O vosso Pai. Eu vou dizer para você, nenhum rei de Israel, o mais rico de todos os tempos, chamado Salomão, se vestiu como uma dessas flores. O mesmo Deus que cuida da criação, cuida de você, nas tuas necessidades. Mas você pode falar, pastor, eu tenho uma necessidade que não está sendo cuidada. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira terrível. Talvez você esteja passando por uma dificuldade emocional muito grande. Talvez você esteja passando por uma dificuldade. Eu vou dizer para você o seguinte, que eu aprendo com esse texto, que mesmo quando ainda nossas necessidades não estiverem todas elas atendidas, Deus pode fazer você superar, andar acima delas, assim como o apóstolo Paulo estava andando. Ele estava sem todas essas necessidades. Nenhuma delas estava, neste momento que ele escreveu esta carta, até chegar os donativos, nenhuma delas estava atendida. Ele estava sem amigos, ele estava sem companhia, ele estava sem alimento, e estava devendo para Roma, e poderia ser executado a qualquer momento. Mas ele diz, eu aprendi, porque Deus me levantou mesmo dessa situação, e é algo que eu estou vivendo aqui, que como essas necessidades não estivessem existindo nesse momento. Olha só que coisa linda. É como se essas necessidades estivessem todas elas amortecidas pelo poder de Deus. Ou seja, ainda que uma ou outra necessidade tua, neste momento, não esteja sendo atendida, Deus pode te levantar e fazer andar por cima delas. E você se alegrar, como Paulo se alegrou neste momento. Irmãos, aprenda. Mas para isso você precisa aprender. Paulo falou, eu aprendi o segredo. Aprendi o segredo. Deus me fortalece. Deus me faz passar por essas circunstâncias. Na sua força. Aprenda também com o apóstolo nessa hora. Nós estamos fechando essa carta maravilhosa. Continue meditando nela. Essa carta aqui, eu vou dizer para você, Filipenses é uma carta que você deveria ler pelo menos ela uma vez por mês. Sempre, reflita nela. É uma carta maravilhosa. Medite, deixe essa palavra dirigir as tuas orações. E certamente você também vai aprender este segredo, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor pela palavra de hoje.